Olá, sejam bem-vindos ao Casa Brasil. Eu estou sorrindo aqui embaixo da máscara, viu, gente? Você vai ver já já que a gente está aqui com muito prazer de estar junto com você, porque hoje é um dia muito especial. A gente traz um convidado especial para conversar com a gente. Em tempos de pandemia, em tempos de tantas mudanças que vêm ocorrendo com a vida da gente, com as rotinas da gente, com as relações da gente, é um momento da gente sempre buscar ajuda para entender tudo isso que está acontecendo. E esse meu convidado eu não conheço, vou conhecer com você agora. Que está aqui do meu lado é o Dr. Eduardo Batel, que é médico, urologista e eu não sei mais nada dele, a não ser também que ele é um interessado e um praticante de atividades espirituais e espíritas, um médico espírita. É isso, doutor Eduardo Batel? Me corrija, por favor. É isso, Dionísio. Olá a todos. Primeiramente, agradeço bastante o seu convite, Dionísio, da Casa Brasil, pela oportunidade de estarmos aqui conversando. É isso, eu sou médico, eu sou urologista, sou formado aqui na Faculdade de Medicina de Jundiaí e sou professor colaborador de urologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí e a gente desenvolve um trabalho com uma liga na Faculdade de Medicina aqui também de espiritualidade, fazendo essa ligação de medicina e espiritualidade, né? Que é uma coisa que eu gosto muito e faço com muito gosto, com muito satisfação. Antes de continuarmos, podemos tirar a máscara, esse distanciamento? Sim, pois não, estamos numa estância segura. Absolutamente também isolados aqui no Café da Estoque Brasil, com uma tarde linda, um pôr do sol gostoso. E agora eu conheço, então, sem máscara. Sim. Muito prazer novamente. Prazer é meu. Porque de máscara, né, gente, é difícil, não tá, não? A gente conhece as pessoas de máscara e depois conhece sem máscara novamente. E às vezes nem reconhece as pessoas, sim, né, Eduardo? Sim. Agora, como foi na sua vida? Eu gostaria de entender de um médico como é que ele se encontra depois com a espiritualidade de uma forma tão importante e tão significativa como foi no seu caso. Como é que a medicina primeiro surgiu na sua vida? Era uma vocação desde pequeno, de família? Como é que foi isso? Sim, desde pequeno. Eu tenho alguns primos do meu pai que eram médicos, mas não um familiar muito direto, assim, mas eu sempre quis ser médico, desde criança. Desde que eu me conheço por gente, sempre quis ser médico. É. E daí eu fiz faculdade aqui e... Você é de Jundiaí? Não, eu sou de uma cidade que chama Conchal. Cidade que fica a 120 quilômetros daqui. E veio para cá para fazer medicina? Vim para cá para fazer medicina. Não medicina. saiu mais? Não. Se apaixonou por Jundiaí, é claro. Fiquei aqui, claro. Cidade excelente, excelente. Uhum. Aí, fez medicina, começou a trabalhar, se especializou então em urologia, isso, que urologia. É a sua área, não é? Isso. E como é que a espiritualidade veio? Ela já vinha antes da medicina, ela veio depois da medicina? Como foi esse seu interesse pelo mundo espiritual, na verdade? Então, eu sou espírita, né? E o espiritismo, ele está baseado em um tripé, né? Que é religião, filosofia e ciência. Uhum. E o braço ciência aproxima bastante a religião das ciências, e a medicina é uma ciência, então faz esse link muito bem e é uma coisa que eu tento juntar e é uma tendência muito grande hoje, não só da medicina, mas de todas essas, de todas as ciências que existem, né? Essa união entre ciência e espiritualidade. E que é tão, hoje para nós parece até lógica, né? Se durante tanto tempo na história a gente vivia uma cisão entre ciência e espiritualidade, pareciam coisas que não se encontravam, parece que cada vez mais, tanto a ciência quanto a espiritualidade, vem sentindo que nós estamos viemos falando todos da mesma coisa, na verdade, por achar que o homem é mais complexo do que achávamos que era, doutor. Quer dizer, quando a gente pega a estrutura humana de corpo, mente, espírito, essa estrutura é muito mais complexa, por isso que cabe tudo, cabe a ciência, cabe a espiritualidade, cabe a psicologia, cabe tudo. Sim, cabe, né? A gente tem essa união de medicina com espiritualidade, visa realmente, nós temos essa visão integral do ser, né? Essa consciência de que nós temos um corpo físico, né, mas eu sou uma alma, espírito, a gente pode até usar um termo mais técnico de metasistema, por exemplo, né, que hoje habito um corpo físico, né?
e que os problemas que aparecem no corpo físico, as doenças, não têm origem no corpo físico, mas têm origem no espírito. Então essa é um conceito que a espiritualidade passa para a gente. Diferente de um conceito, de um paradigma mais materialista, que é o que tinha-se antigamente e que hoje sim está mudando e vai mudar cada vez mais, e o futuro, isso vai acontecer de uma maneira muito maior, e esse conhecimento faz com que o profissional de saúde consiga tratar a pessoa, o doente, de uma maneira muito melhor, tendo essa consciência de que ele é um ser mais integral, completa, a gente poderia dizer, doutor? Sim. É isso. Quer dizer, para o espiritismo, então, e para a medicina, essa composição de porções que o ser humano tem, elas já se encontraram. A medicina admite hoje que esse corpo físico que ela cuida, existe um espírito? Quer dizer, como é que é isso? Ou são tendências e visões dentro da medicina e dentro da própria espiritualidade? Não existe um consenso ainda, existem linhas de pensamento. Não sei se me foi claro na pergunta, porque sim, é difícil isso para quem está lá em casa, né, gente? Porque assim, mas o médico cuida do corpo físico, tá bom, né? Hoje você tem especialista do joelho, do pé, do braço, do cotovelo, você tem especialidades para todas as áreas dentro da medicina. E aí parece que o médico vê a gente, quando a gente vai, ele olha pra gente, que ele não fica só no computador, ele olha pra gente e fala assim, bom, esse cara tem um problema em tal parte física do organismo dele. Agora, isso vai muito também do que esse médico tem como verdade da concepção humana que ele tem, porque cada médico vai tratar isso de uma forma diferente. Não existe um consenso ainda. Não. Não vai ter uma cadeira na faculdade de medicina que vai ensinar sobre espiritualidade, por exemplo. Em algumas faculdades ela existe, sim, como uma disciplina opcional, não obrigatória. Em muitas faculdades ela existe de uma maneira de um estudo como a Liga, como a que existe aqui, né? Isso, mas assim, ainda não existe de uma maneira, não é um consenso, né? Tem alguns profissionais que aceitam essa condição, outros não, mas isso é uma tendência que vem crescendo muito, né? Só para se ter uma ideia, por exemplo, nos Estados Unidos hoje, mais de 80% das escolas de medicina possuem essa disciplina, espiritualidade ligada à medicina, né? Isso é uma coisa que vem num crescente muito grande de algumas décadas para cá. No Brasil, hoje, já várias faculdades de medicina já têm também essa disciplina, não de uma forma obrigatória, de uma forma optativa, sim, mas tem. Se a gente pegar um pouco ainda conceitualmente, é legal a gente pegar essa parte conceitual, gente, para a gente continuar no segundo bloco depois, né? A gente está falando de um ser humano, então, que hoje já em grande parte se aceita que o homem é corpo e é espírito. Onde entra a mente, doutor, que seria o terceiro elemento que entra aqui? Ele está entre tudo isso? Ele é do espírito, é do corpo, o funcionamento mental, o psicológico? Eu sei que isso é uma pós-graduação, não dá para a gente falar no programa em 5 minutos. Mas talvez para contribuir com quem está lá em casa, de desenvolver um pouco essa curiosidade, né? Eu, às vezes, quando medito, eu também tenho meu lado um pouco budista, um pouco espírita mesmo, né? Porque também frequento a casa espírita, sou iniciante nisso, conheço muito pouco e me corrijo a qualquer momento. Mas, quando eu venho também para a minha meditação, eu fico tentando me localizar onde é que eu estou. Você já fez essa experiência? É uma delícia fazer isso, né? Você fechar os olhos num ambiente bastante quieto e falar assim, onde é que eu estou? O que eu sou? É uma experiência incrível, gente. Eu estou lá no meu pé, eu estou no meu peito, eu estou na minha cabeça, no meu pensamento, no meu coração. Onde é que eu estou? Onde que eu me localizo dentro de mim? Faça essa experiência. É muito interessante, né, doutor? Porque a gente começa a entender que a gente é tudo isso, mas nós somos várias coisas dentro disso. Pelo menos para mim fica muito claro quando eu medito isso. Qual a sua concepção de mente, corpo e espírito? É assim, eu sou um espírito, né? Eu penso como espírito, mas eu uso esse corpo físico, eu preciso do corpo físico para interagir nessa dimensão que a gente está vivendo aqui hoje. Neste planeta. Nesse planeta, né?
Algumas pessoas acham, por exemplo, que o produto do meu pensamento é exclusivo do meu cérebro, da parte física, orgânica. Não. O meu metassistema, o meu espírito, a minha alma, se utiliza desse corpo físico, né, que hoje eu estou nele, para interagir nessa dimensão. É assim que eu entendo que tem essa interação entre espírito e corpo físico. E o psicológico, como é que ele se situa aí? A gente consegue dizer se ele é uma instância do espiritual ou do corpo físico, de um funcionamento mental, que é orgânico, ou de uma vontade espiritual que vem mais dentro da linha abstrata do ser humano? O psicológico sou eu, o espírito. Então seria uma... a minha condição espiritual. Isso, Eu posso até vir a ter um problema orgânico, Ok. que, por exemplo, por diversos motivos isso ocorre, que o meu espírito muitas vezes tem alguma dificuldade da parte orgânica, que vai ter algum problema psicológico ou psiquiátrico que seja, né? Mas eu queria chegar um pouco aí nas doenças mesmo, né? Hoje muita gente com depressão, hoje muita gente com problemas atribuídos à psicologia, à psiquiatria, não é? E que a gente às vezes fica tentando procurar a origem. É difícil isso, é um enigma ainda, não é? Porque alguns especialistas, se for da área da psiquiatria, vai dizer que é uma questão de funcionamento mental, de hormônio, de ligação de neurônio, não é? Você vem um pouco para a psicologia, já é uma concepção diferente, quer dizer, a complexidade humana, a gente não chegou ainda ao final dela, né? A gente vem descobrindo muito pouco a pouco durante a história, né, doutor? Sim. Não, de maneira alguma. Estamos longe de conhecer todo o funcionamento do nosso ser, tanto o espiritual quanto o corpo físico, né? Mas muitas vezes fica difícil até de a gente saber identificar se um problema, por exemplo, psiquiátrico é só orgânico ou só espiritual, ou uma mistura dos dois, né? E o que interfere um no outro, né? Sim, mas esse conceito de ser integral, né, visa estudar isso daí e conseguir tratar o paciente de uma maneira mais adequada, né? Porque sabemos hoje que muitos problemas não são só orgânicos e esse conceito, esse paradigma, essa medicina mais materialista leva só isso em consideração. Então deixa, acho que de dar uma assistência melhor, de corrigir alguns problemas que a gente juntando medicina e espiritualidade a gente consegue fornecer um tratamento muito melhor para essas pessoas. Eu não tenho dúvida disso. É importante que as pessoas que estejam em casa, antes de a gente encerrar esse bloco, entenda que o senhor tem um trabalho dentro da Faculdade de Medicina de Jundiaí. Como é esse trabalho? É uma liga que existe? Isso, é uma liga, isso é. Uma liga são alunos que têm essa predisposição, querem, né, estudar sobre um determinado tema e eles fundam essa liga. E eu fiquei por coordenador dessa liga. Essa liga atualmente ela está inativa por conta do Covid, né? Mas o ano que vem a gente espera que as atividades sejam retomadas, né? É uma liga que existem alunos de várias religiões, não tem uma religião específica, e a gente debate, fala sobre esses temas, ligando medicina e saúde e espiritualidade. Não existe preconceito com nenhuma religião de maneira alguma. Que bom, que bom. Sim, todas as pessoas são bem-vindas e é muito importante ouvir o que cada um, como cada um pensa, como cada pessoa pensa e ter um entendimento sobre e pode contribuir a respeito dessa nossa ignorância, não é? Enquanto seres humanos. Olha, a gente já está precisando de muitas ligas no mundo, né? Quando o doutor fala que não existe um preconceito com relação à orientação religiosa das pessoas e que acolhe e que todos podem contribuir, não é? Pelo menos para as pessoas que conseguem chegar além da matéria, além do que está aqui evidentemente à sua frente, né? Eu acho que é uma contribuição incrível. Nesse momento que o sol vai se pondo, que ele vai pegando a gente aqui nesse final de tarde, eu vou dar um intervalozinho comercial. Tá gostoso? Quando a gente fala de espiritualidade,
a gente começa a sentir a espiritualidade. Para as pessoas que querem, que se permitam a isso, né? Infelizmente, pode ser um assunto que interesse nem tanto a tantas pessoas, né? Mas que eu não tenho mais dúvida, a essa altura da minha vida, no estágio que eu estou chegando, de que é o assunto hoje que mais me interessa, porque ele transcende, ele vai além. Ele vem com o sol se pondo e entra dentro da gente e traz uma visão de mundo muito mais ampla. Imagine um médico não acreditar na espiritualidade. Eu acho que eu vou começar a olhar o currículo do médico que me atende para ver se ele vai me tratar como o ser mais complexo do que simplesmente esse corpo físico que chega lá no consultório dele. Acho isso muito, muito importante, pelo menos para mim é, espero que para você também. Fique aí, a gente volta com o Dr. Eduardo já, até já. Voltando então a este segundo bloco, eu estou aqui com o Dr. Eduardo Batel, que é urologista e é o coordenador da Liga de Medicina, da Faculdade de Medicina de Jundiaí, e espiritualidade, medicina e espiritualidade, os dois assuntos que estão na mesa, né, doutor Eduardo? Sim. Assuntos que não se conversavam durante muito tempo da nossa história, né, da humanidade, e que parece que cada vez mais vem se conversando. Por que você acha, doutor Eduardo, que a medicina vem se aproximando tanto da espiritualidade? O que é que tem trazido esse movimento, deste entendimento entre ciência e espiritualidade? No momento onde as pessoas não conseguem mais falar de coisas que não sejam tão opostas e tão divididas, né? Nós estamos vivendo um momento desse, né? Sim, é ciência, não, é política, o que é que está conseguindo trazer esse diálogo entre ciência e espiritualidade? Eu acho que todas as informações chegam para a gente e as coisas acontecem no momento que elas têm que acontecer, né? Então, como você falou, por um momento a ciência e a espiritualidade, digamos, ficaram como se fossem inimigas por um longo período, a partir da Idade Média. E esse conceito, esse paradigma espiritualista, ele surgiu aí por volta de 1800 e pouco, né? E ele tomou corpo e vem tomando cada vez mais corpo. E veja bem, ele não tem por função, sim, eles não são inimigos, é isso que a gente tem que entender, né? Que essa formação mais técnica, digamos, de uma formação mais espiritualista e mais humanística, elas não são inimigas, elas não são contrárias, elas se complementam. Então esse conceito novo, esse paradigma novo veio para complementar, não para excluir as questões técnicas. E eu acredito que sim, apareceu porque é no momento que que a humanidade tem maturidade suficiente para entender tudo isso. Isso com certeza ajuda muito na evolução do nosso planeta, das pessoas de uma forma geral, né? É um conceito bastante forte, como a gente já disse, tanto é que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, no Congresso de 2019, recomendou que os médicos abordem a espiritualidade na consulta médica, né? Temos vários trabalhos científicos que comprovam que as pessoas que, por exemplo, têm uma espiritualidade, seguem uma religião, seja qualquer que seja, eles têm muito menos problemas de saúde. Então, isso é comprovado cientificamente, que pessoas que seguem uma religião, que praticam, têm muito menos hipertensão arterial, tem muito menos incidência de derrame, que a gente fala, né, que é acidente vascular encefálico, tem um índice muito menor de suicídio, essas pessoas têm um índice muito menor também de doenças psiquiátricas, como a depressão, e quando tem uma depressão conseguem se curar dela, sair dela de uma maneira muito mais rápida. Então tem vários estudos já comprovando isso cientificamente, de que pessoas
que têm uma religião são mais resilientes e têm menos problemas de ordem física, né? E quando tem esses problemas, conseguem passar por eles de uma maneira muito melhor, com menos revolta, com menos raiva, com mais resignação, tem mais resiliência. Então, por isso que a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomendou e recomenda que seja abordada a espiritualidade na consulta médica, porque isso é um promotor de saúde, isso ajuda as pessoas a viverem melhor e com mais saúde. Já comprovadamente, inclusive. Comprovadamente. Existe uma resistência ainda de muitas pessoas, de muitas escolas científicas, né? Mas é uma tendência muito grande que vem crescendo e, na minha visão, o futuro é esse, não só da medicina, mas de todas as ciências. A Sociedade Brasileira de Espiritismo, vamos falar especificamente agora do Espiritismo, ela tem esse trabalho ligado à medicina de alguma forma já clássica, já conceituada? Tem, né? Existem as associações médico-espíritas. Né? A primeira foi fundada em São Paulo, em 1968, pela doutora Marlene Nobre. 68. Aí foi fundada depois a Associação Médico Espírita do Brasil e a Internacional também temos. Já tem uma internacional também. Já tem uma internacional. E existem vários congressos falando sobre isso, né, de medicina e espiritualidade, tem medicina e espiritismo também. E uma literatura muito vasta, né? Essa Associação Médico Espírita possui uma editora também que tem vários livros fazendo essa ligação de medicina com espiritualidade, com o espiritismo especificamente. Então, o espiritismo é uma religião que estuda bastante essa parte das ciências e da medicina também junto, faz essa ligação. Aproveitando um pouco sua experiência espírita, agora falando de espiritismo, vamos no que você pratica e vê como uma verdade para a sua vida, que ajuda na sua profissão, provavelmente na sua vida como um todo, não é, doutor? O que o espiritismo lhe trouxe de uma visão que pôde ajudar a viver de uma forma melhor, pessoalmente mesmo agora, né? Não só como médico, mas eu estou falando disso até porque eu acho gostoso trazer para o programa de vez em quando, não só o espiritismo, como o catolicismo, a Umbanda, todas as religiões que estão dentro dessa visão espiritualista que a gente está falando, mas o espiritismo, para você, o que você falaria para as pessoas que estão lá em casa, que trouxe para a sua vida e como começou o espiritismo na sua vida? Como você entrou em contato com isso? Eu entrei em contato com a doutrina espírita na adolescência, na pré-adolescência. Eu me interessei de uma forma espontânea. Foi muito cedo, então? Foi, eu comecei a ler alguns livros espíritas, a frequentar uma casa espírita na cidade onde eu morava, em Conchal, e não parei mais. Estudei bastante, eu acho que a gente tem 3 fases principais, isso não só para o espiritismo, mas para todas as religiões, né? Primeiro é ter contato com ela, né? Ter acesso a essas informações. Segundo, estudar bastante. Aprender, né? E o terceiro, que é o mais difícil, é botar em prática o que você aprendeu. Não tenha dúvida. Isso para todas as religiões, na verdade, todas. Não é? Mas o espiritismo, eu acho que faz eu ser uma pessoa muito melhor, né? O objetivo do espiritismo é promover a melhora moral das pessoas, da humanidade. Né? E moral aí visto num sentido muito mais amplo do que a moral que a gente está acostumado a lidar, como princípios morais sociais estabelecidos, que você tem que seguir aquele princípio. É a moral dentro da amplitude da palavra realmente, de ser uma pessoa melhor, mas voltada ao outro, não é? Com os olhos para o outro, para o social, para quem está em volta, que parece que é uma coisa que a gente está em falta, né, doutor? Tá, sim. Eu acho que a gente está em falta. A gente tem que exercitar isso, é um exercício diário, né? A tolerância, aprender a respeitar as outras pessoas, aprender a respeitar a condição de cada um, como a gente quer ser respeitado. Então, isso é uma coisa que está em falta e a gente tem que
se exercitar para fazer cada vez mais e tentar passar essa ideia para todo mundo, né? Aceitar as pessoas como elas são, sem preconceito de qualquer maneira, e entender que todo mundo é igual, todo mundo está no mesmo barco, e que não é porque uma pessoa tem uma opinião diferente de você em alguma questão que ela é sua inimiga, de maneira alguma, né? Então a gente tem que aprender a conviver de uma maneira harmônica. E o Espiritismo fala bastante sobre isso daí, né? E o que você perguntou me ajudou a ser uma pessoa muito melhor, a passar pelos problemas que todo mundo tem, né? De uma maneira muito melhor, e com certeza faz a gente melhorar moralmente, que é o que você falou, no sentido amplo, sim, da palavra. Espiritualidade é um assunto difícil da gente falar, né, gente? É uma experiência muito individual, que cada pessoa, me parece, né, doutor, está num momento de desenvolvimento. Quando a gente fala de espiritismo, né, a gente vai falar que cada pessoa está passando por um momento de desenvolvimento que é diferente da pessoa que está do meu lado, que está na minha família, às vezes do meu amigo, do meu colega de trabalho. E eu acho que o que é bacana do Espiritismo, para mim tem sido muito isso, é entender o momento do outro, né? É conseguir conviver com o outro num outro momento de desenvolvimento. Não quer dizer que você seja melhor que ninguém, porque muitas vezes a gente entende que quem está do nosso lado está lá na frente já, né? Com desenvolvimento espiritual muito maior do que o nosso, inclusive. Ou que tem pessoas que ainda estão com dificuldades que talvez a gente já tenha superado. Esse momento social que a gente vê no Brasil, político-social nesse momento, juntou com pandemia, né? E a gente teve aí uma junção de coisas que realmente tem sido uma grande prova para a humanidade, principalmente para os brasileiros, eu acho. Porque a gente juntou uma crise política com uma crise de saúde sanitária, com uma crise econômica que as pessoas estão vivendo dentro das suas casas, não é? Que tem exigido das pessoas uma atitude muito forte, quer dizer, quem não estava preparado, acho que ninguém estava preparado para isso, na verdade, né? Está tendo que passar por um teste. E eu vou perguntar no próximo bloco, vou dar a última paradinha aqui, já volto para a gente encerrar com o doutor, se a gente está vivendo nesse planeta para um teste. Que planeta é esse que a gente está vivendo? Que coisa estranha e esquisita é essa que está acontecendo com o mundo? Que de repente falou de globalização, quis que todo mundo vivesse junto no planeta, de repente aparecem coisas que faz cada um voltar para o seu quadrado e para o seu cantinho de novo. O que é que acontece com esse planeta? Que momento é esse histórico que todos nós estamos vivendo em 2020, 2021, que nunca mais vai sair da história, né? É uma pandemia como essa que a gente está vivendo, e comportamentos sociais que a gente está vivendo, que é de cair o queixo, né? A gente mesmo no Brasil fala, mas eu não vivia nesse país, o que está acontecendo aqui? O que será? Isso existe também uma motivação para o nosso desenvolvimento espiritual? Embaixo de tudo isso, não sai daí não. Quem vai responder é o Eduardo, já, a gente volta já. Voltando com o Dr. Eduardo Batel, que tem um trabalho de espiritualidade junto com medicina, é médico, urologista, faz parte lá da coordenação da Liga de Espiritualidade dentro da medicina, a Faculdade de Medicina de Jundiaí, a gente tentando entender um pouco esse mundo doido que a gente está vivendo, por um prisma, por uma ótica espiritualista ligado junto à medicina, como as coisas estão se juntando de espiritualidade e ciência de anos para cá. Parece que isso também é um sinal de desenvolvimento do ser humano, né? Dele conseguir compreender coisas que eram tão separadas e que na verdade não eram tão separadas. A gente não é tão simples, a gente é muito complexo. E a gente estava chegando no último bloco conversando sobre esse momento que nós estamos vivendo no planeta, na verdade, de coisas muito opostas e muito gritantes, né? Com o próprio momento do Brasil, sociopolítico e até dessa crise sanitária, com o Covid. Parece que nós estamos passando por um momento de provação, Eduardo. Se a gente for falar em espiritualidade, em espiritismo,
Você acredita que a gente veio para esse planeta, para essa vida, para um momento de testagem, de provação? Será que a gente está passando no teste ou a gente vai ser reprovado em primeira instância? Como é que está o ser humano nessa fase? Tomara que a gente passe. Tomara. No teste. Então, nós, antes de encarnarmos, nós tínhamos consciência que iríamos passar por essas situações, pelo menos a grande maioria das pessoas sim, né? A Terra vive hoje um momento conturbado, né? A tão discutida e falada transição planetária, né? Na escala evolutiva dos mundos, a Terra ela é como se ela recebesse uma promoção, né? Ela passou de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração, né? Um mundo de regeneração onde, digamos, a grosso modo, o mal e o bem já estão em um certo equilíbrio, né? E essa transição ela é sim conturbada por vários e vários fatores. Então, as pessoas, nós que estamos aqui encarnados, temos que passar por essa situação, ou essas situações adversas. Tudo isso faz parte para o nosso aprendizado, né? A gente nunca pode ver, por exemplo, essa pandemia ou qualquer adversidade que acontece na nossa vida como um castigo de Deus. Nunca. Deus é infinito amor, Ele não castiga ninguém, né? Ele nos deu o livre-arbítrio e Ele respeita esse nosso livre-arbítrio, né? O que existem sim são leis que regem o universo, lei de ação e reação, lei de plantio e colheita, né? Ou seja, o plantio é facultativo, mas a colheita é obrigatória. Eu escolho o que eu vou plantar, mas é aquilo que eu vou plantar. E ele respeita isso. E todas essas adversidades acontecem para o nosso bem, para o nosso adiantamento moral, para a nossa melhora moral. Por isso que a palavra testagem também é ruim. A gente falar em aprimoramento é muito melhor. Ninguém está sendo testado, não é? Não é, porque vem quase como um castigo ser testado, saber se ele vai passar na prova ou não. O que a gente passa parece que se a gente tiver a sensibilidade, a abertura para entender o que estamos passando, sempre vai nos encaminhar para um passo adiante. E esse aprimoramento é que vai nos levar a uma comunidade, um mundo espiritual muito mais aprimorado do que aquele que a gente conhece hoje, com tantos problemas, com tantas adversidades que a gente vive, na verdade. Sim, é o nosso objetivo, né? Nós somos criados ignorantes, né? Sim. E vamos nos aprimorando ao longo das nossas múltiplas existências. E o nosso objetivo, sim, é sermos espíritos puros, pessoas que só fazem o bem. Estamos ainda longe disso, falo por mim, muito longe disso, né? Mas a gente tem que aceitar a nossa condição, aceitar a condição de todos que vivem à nossa volta e se esforçar, sim, em fazer o bem, em ser pessoas boas e caminhar nessa nossa jornada evolutiva. Mas esse período é um período conturbado que a gente tem que passar e a gente escolheu passar por isso nessa situação, a grande maioria, né? Antes de reencarnarmos nesta vida atual em que estamos. Sim. Porque é importante esclarecer para o público que não conhece a filosofia espírita de que a reencarnação é um fato para o espírita, né? É um fato. Que nós passamos por muitas reencarnações e muitas põe muitas nisso, né? Porque até a gente se aprimorar demora muito mesmo, sim, né? E é pelo nosso livre-arbítrio que a gente vai se aprimorando em cada uma dessas encarnações. Agora, é verdade a notícia de que a gente só caminha para frente? Sim. A gente está num caminho evolutivo, ninguém volta para trás. Isso é uma notícia muito boa. Sim, a gente nunca retrocede. A gente pode, no máximo, ficar estacionado por um certo período, mas a gente sempre vai caminhar. A cada encarnação sempre melhorando. Vai evoluir, sempre melhorando. E a humanidade também. Por mais que a gente ache que ela esteja hoje conturbada, a gente está num momento conturbado, mas hoje somos melhores do que há um tempo atrás. Nossa, é só colocar 100 anos atrás. Sim, até pouco tempo atrás, por exemplo, a escravidão era permitida, era legalizada, era normal, né? Hoje a gente, imagina, isso é um absurdo. Então hoje a gente tem essa consciência. Então, estamos moralmente melhores e seremos no futuro melhores do que somos hoje.
A velocidade com que cada um anda é escolha de cada um. Sim. Né? Mas a gente sempre progride moralmente. Então existe um ritmo que é individual dessa melhora e existe um ritmo planetário. Na medida que o planeta também está ganhando uma elevação de grau, o planeta como um todo também se eleva na visão espírita. Não é isso? Quer dizer, então existe um caminho que é individual e existe um caminho coletivo e planetário. Isso. E tudo está evoluindo, graças a Deus. Isso. A melhora do planeta vem da somatória da melhora moral de todo mundo que está aqui vivendo, tanto encarnado quanto desencarnado. Né? O que é bacana no Espiritismo, gente, pela experiência que eu tive, olha que eu já fui seminarista, católico, minha família toda é católica, a gente vive em Jundiaí, que é uma comunidade muito católica, não é? E o bacana é que a gente está falando de um mundo cristão. Né? A gente não interessa estar falando de espiritismo, de catolicismo, do protestantismo, mas a gente está falando de um mundo que veio, a partir de um momento da história, seguindo a pessoa de Jesus Cristo, né? Que é um espírito muito evoluído, segundo o espiritismo, não é? E é muito bacana isso, porque cabe todo mundo. Isso é muito interessante, na verdade, nesse braço que o Espiritismo lança, né? Eu acho muito gostoso quando eu vou num centro e ninguém pergunta também que religião você é. Por isso que também ele não é só religião, né? Se fosse só religião, então está tudo mais separadinho em cada caixinha. A espiritualidade parece que quebra essas caixinhas, né, doutor? Quebra. Porque quem se junta numa liga de médicos que fala assim, vamos falar do ser humano de uma forma mais completa, onde existe corpo, espírito, mente, quebra essas caixinhas quebradas, que muitas vezes são preconceitos que a gente tem, que nos afastam das pessoas. A liga, ela liga as pessoas de fato, cria pontes e não abismos entre as pessoas. Isso é muito gostoso, acho que da minha experiência assim, particular com o Espiritismo, que venho de um mundo até católico, nunca deixei o catolicismo de lado e não me sinto em conflito, acho que isso é importante falar para as pessoas também. Não me sinto em conflito em eu assistir uma missa e ir no centro espírita tomar um passe. Tem muita gente que fala assim, pô, esse cara não tem personalidade nenhuma. Eu não vejo dessa forma. Eu fico muito... E sentar para fazer minha meditação budista. Né? Tudo isso cabe quando a gente busca uma espiritualidade, né, doutor? Qual a sua visão disso? Só para a gente encerrar. Sim. 1 minuto, se dirige à câmera, quem está em casa, nos vendo. Porque eu acho um momento tão importante a gente falar sobre espiritualidade. Sim. Hoje falando mais sobre o espiritismo, mas quem sabe esse programa consiga trazer outras experiências, outros programas sobre outras religiões, mas que tragam esse benefício da espiritualidade. Quanto tempo nós temos, produção? 2 minutos? É o seu. Tá. Fale com a câmera, fale para quem está em casa sofrendo com essa situação toda que a gente está passando, como aliviar esse coração, como a gente tocar a nossa vida para frente. Isso que você falou é muito importante, a gente não deve ter preconceito com nenhuma religião, todas as religiões são boas. Qual é a melhor religião? Aqui eu me adapto melhor, né? Então eu me adaptei melhor no Espiritismo, porque ele consegue me dar resposta de várias questões, mas cada um se adapta melhor de uma religião e isso é que é importante. A função da religião é fazer nós sermos pessoas melhores e isso é que é importante, independente da religião que você seja. Então a gente não deve ter preconceito com nenhuma religião. A Liga, como você falou, tem essa função de juntar todas as pessoas de várias religiões e isso é importante, sermos pessoas melhores, sabendo conviver bem em sociedade, respeitando a condição de cada um, né? E se ajudando nesse momento difícil que estamos passando agora, que temos que passar, sim, mas que com certeza esse período conturbado, principalmente do Covid, vai ter um fim, né? Toda pandemia tem um final, então isso vai terminar, a gente tem. E a religião ajuda a gente bastante, qualquer que seja, a passar por esses momentos difíceis de uma maneira muito melhor, sem revolta, sem raiva, com resignação e com resiliência, né? Então, e a espiritualidade é isso daí, é essa questão da aproximação com o divino. Não tem uma religião específica para isso daí. Todas as religiões podem promover isso daí de uma maneira muito boa. E é o que importa, né? Sermos pessoas melhores. E sermos melhores, e aí a minha admiração para toda a comunidade espírita de Jundiaí e do mundo todo, é uma religião que tem uma atividade
real de ajuda ao outro muito forte, muito forte. Eu admiro isso na comunidade espírita, sempre falo isso, né? Os trabalhos das creches, os trabalhos de ajuda às entidades, às pessoas carentes. Você vai lá no centro, é cesta básica sendo montada, é gente cuidando de famílias, de crianças, e faz noite da pizza, e faz noite não sei o quê, tem que arrecadar dinheiro para quem está em uma situação emergencial. Isso eu acho lindo, porque caridade é exatamente o amor em ação. Não existe caridade que não tenha ação. Se você está aí, rezar é importante, meditar é importante, tudo isso é importante. Mas, na verdade, acho que o que o Espiritismo traz de melhor para a gente é que a caridade é o amor em ação. Amar é ação, amar é atitude, é fazer, é transformar. Não adianta a gente ficar numa atitude conformista, sentadinho em casa e a gente querer ser bonzinho. Esse bonzinho já passou, né, doutor? Uma atitude vale muito mais às vezes. Né? Sim, é o colocar em prática o que colocar a gente falou. Prática. Colocar em prática o que a gente aprende, né? As duas caridades, tanto a material, que é muito importante, e a caridade moral também, né? Que é isso aí de respeito às outras pessoas, de ser indulgente com os erros das outras pessoas, dos outros, respeitar a condição de cada um. Então, essas duas caridades são muito importantes e a gente tem que... Isso é o botar em prática, né? Que a caridade é uma das maiores manifestações do amor puro, né? Que é o que Jesus mostrou aqui pra gente, né? Isso foi tão bacana esse complemento, porque às vezes a gente pensa também, como erro meu, falar assim, não, a caridade é só você ir lá e ajudar materialmente. Não é, né? É você ouvir quem está precisando. Obrigado pelo seu complemento. Muito, muito importante, porque dá para ser muito caridoso, a gente tratando bem quem está do nosso lado, tratando bem seu funcionário, tratando bem o garçom que te serve à mesa. Isso é uma expressão muito forte da caridade. A equipe que está aqui comigo está fazendo assim, é verdade, né? Porque não adianta nada também, tá? Você entregar 10 cestas básicas para quem está precisando, você vira as costas e é grosseiro, trata as pessoas de uma forma que elas se sintam mal, ao invés de que elas se sintam melhor. Isso é em casa, é com a esposa, é com os filhos, é com o chefe, é com o seu subordinado. Obrigado pelo complemento, foi muito importante. Eu sou muito agradecido, acho que em meu nome, da produção do programa Casa Brasil, a você que está em casa. Tomara que você ache esse programa bem estranho, eu quero ser muito estranho para você, eu quero que esse programa seja estranho, eu quero que muitos programas sejam estranhos, porque a gente não quer falar de coisas que a gente está cansado de ouvir que não nos levem a nada. Quem sabe, né, sendo bastante otimistas, Eduardo, a gente possa trazer uma mensagem para quem está em casa e que possa, de fato, mudar o comportamento e o estado de espírito das pessoas. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a você, Dionísio, toda a produção da Casa Brasil aí, a oportunidade de a gente estar aqui conversando, foi muito bom. Obrigado, doutor. E vocês que estão em casa, obrigado por estarem aqui. Olha que delícia, hoje o programa não acabou não, daqui a pouquinho tem um FUI especial para você, relembrando os melhores momentos do FUI. Programa que vem ainda, a gente tem esses reprises e em seguida, daqui 2 programas, a gente começa o FUI Bem Brasil e a gente vai lá para Recife. Já gravei por lá, você vai ver que delícia de lugar que eu fui visitar para trazer para você. Fique aí que a gente volta já.